E aí, galera que curte o Careca de Correr, estamos ao vivo. Nossa live vai começar um pouquinho antes do previsto, aí 2, 3 minutos. E vamos falar hoje com a nutricionista Thaís Muraro. Vamos nos preparar, vamos falar sobre carboidrato, vamos falar sobre suplementação na corrida. Espero que vocês gostem aí desse assunto. Vamos lá, eu estou aguardando aqui a Thaís. Assim que a Thaís estiver ok, a gente já começa, tá bom? E aí vocês podem mandar perguntas, isso é legal, porque aí a gente já pode ir aos poucos, né? À medida que as perguntas vão chegando, a gente vai respondendo. E uma outra coisa, gente, todo esse conteúdo da live que a gente... a Thaís chegou aqui, a gente já vai começar, mas só para explicar para vocês, todo o conteúdo da live a gente vai deixar disponível no YouTube do Careca de Correr, então tem um canal lá no Careca de Correr no YouTube, essa live integral, na íntegra vai para lá, a gente sobe para o YouTube depois, né? Assim que termina aqui a gente já sobe ela para o YouTube, e depois o áudio também, eu faço um corte, aí demora um pouquinho mais, e a gente deixa disponível em podcast também, tá bom? Então, todo esse conteúdo, se você porventura não conseguir, perder alguma coisa, a gente vai deixar também no YouTube e no podcast do Careca de Correr. Se você nunca acessou aí, não conhece o podcast do Careca, acessa lá no Google Podcasts, no iTunes, enfim, você pode acessar por vários agregadores de áudio. Se tem dúvida, digita só no Google Careca de Correr, pronto, você já vai acessar lá, beleza? Então vamos lá, a Thaís está aqui, a Thaís entrou, vamos ver se a gente consegue acessar a Thaís. Thaís, deixa disponível agora aí para a gente poder te acessar. Tu entra como espectadora, tá como espectadora, só que eu não estou conseguindo abrir você aqui. Entrou pela tua conta, né, Thaís? Isso, vamos lá agora sim. Agora a gente vai conversar com a Thaís. Vamos lá, aguardando. Já vai entrar. Conforme combinado com vocês. Certo, Clara. Aí sim, tudo bom, Thaís? Boa noite. Tudo bem, Rui? E você? Tudo bem, tudo legal. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Legal. Então vamos lá. Vamos. Primeiro você pode se apresentar, né? Muita gente talvez ainda não te conheça, mas para quem já te conhece, tem muita gente entrando aqui agora. E com certeza Claro. muita gente já te conhece. Aqui um deles que eu sei que te conhece muito bem, que já entrou aqui, o Joel, já está aqui com a gente online, entrou e Legal, saiu, mas daqui a pouco legal. deve estar voltando. Enfim, tem outros aqui, a Rome, o Joel está aqui de volta, o Kleber, a A Morgana, Vera, querida, a também. Vera, que legal, Bacana. bacana. Aham. Então, o André Rossi aqui também, muito bom. Gente, vamos começar então. Thaís, se apresenta, fala um pouquinho de você como profissional, você é da onde, é, a sua especialização, né, como profissional de nutrição. Conta um pouquinho da tua história, assim, para o pessoal te conhecer. Então, assim, Rui, boa noite a todos, né, que estão presentes aí. Muito obrigada, né, pelo pessoal estar curtindo aí. E, assim, Rui, eu sou do Paraná, né, de Cascavel, Paraná, e eu vim aqui para Joinville em 2009, que eu morei 7 anos na Itália. Eu morei na Itália até 2009, final de 2009 eu engravidei e acabei vindo para o Brasil de volta. E Certo. aqui eu finalizei a minha graduação, na verdade, que eu tinha iniciado antes de ir para a Itália, e finalizei quando eu retornei. Em seguida, antes até de eu me formar, já me engajei no mestrado. Então, na verdade, já fiz o mestrado antes da minha pós-graduação. Então, eu sou mestre em saúde e meio ambiente também, pela Ó, Univille, aqui em Joinville. legal. Aí, depois do mestrado, comecei a dar aula. Antes até, na verdade, de terminar o mestrado, já comecei a dar aula no Bom Jesus. Então, dei aula para o pessoal de nutrição um tempo. E aí, como começou a puxar muito, a clínica começou a encher muito, né, movimentar demais, eu não tinha mais tempo para dar aula. Então, eu sempre falo, ou você é professor, ou você trabalha na clínica, porque é bem puxado as duas coisas. E daí, filho Verdade. pequeno, família, sabe como é, né? Uhum. E aí, me apaixonei pela área esportiva, né? Tive a oportunidade de trabalhar com a Ellen, que é nutricionista esportiva, ela que me abriu as portas.
uma querida também. E aí eu me apaixonei, comecei a participar. Assim, eu sempre gostei de correr, né, Rui? Desde os Sim. 18 anos eu corro. Na Itália eu corria todos os dias quando eu morava lá também. Então, assim, eu Olha, nunca fui, você morava em que não fui uma cidade lá na Itália? sedentária, né? Que Oi? cidade você morava lá na Itália? Em Mantova, perto de Milão. No norte da Itália, legal. Bem legal. Aí, então, assim, né, Rui, eu sempre tive esse cuidado com a alimentação e sempre gostei de praticar uma atividade física também. Nunca de competir. Eu tinha muito medo, até na educação física, eu tinha medo de competir, isso eu falo até para os meus pacientes, né? Mas aí, até por incentivo do meu marido, ele falou: por que você não participa dessas provas, né, de 5 quilômetros? Aí eu falei: olha, eu nunca gostei, mas de repente, né, vamos tentar. Aí minha primeira prova foi em junho do ano passado, na da Uninter, foi à noite. Sim. Aí, foi a minha primeira prova, eu já peguei por categoria. Peguei primeiro lugar por categoria e não sabia que tinha troféu. Aí eu fui Aham, embora. sim. Aí não peguei. Coincidentemente, essa foi minha primeira prova também aqui. Legal. Também, que legal! Eu Que Estreiei na bacana! Uninter, estreiei na Uninter. Mas vamos lá, continuando. Que joia. E daí, Rui, como eu já estava, eu gostei bastante, né, dessas provas e tal, eu falei, por que não fazer a pós-graduação nessa área também, né? Aí entrei para a pós-graduação na Positivo e já concluí, né, na verdade, final do ano passado. Na verdade, quando eu fiz a corrida, eu minto, tá? Porque quando eu fiz a corrida, eu já tinha começado a pós. Sim. Aí a professora deu um puxão de orelha. Ela falou: gente, vocês estão aqui para fazer pós-graduação em nutrição esportiva, vocês têm que praticar uma atividade física, né? Sim. Aí eu falei: nossa. Aí eu falei, nossa, por que não então, né? Já fazia musculação, academia e dava umas corridinhas, né? Fazia minhas corridas pela rua. Eu falei, por que não começar a participar dessas provas mesmo, né? E adorei, e daí o mosquitinho lá me picou, né? Aí comecei a correr, aí de 5 quis ir para as provas de 10 e assim foi, né, Rui? Daí da CHO eu fiz 16 quilômetros, aí já fiz duas meias maratonas, né? E agora já estamos rumo a preparo para maratona, assim possível, né? Então, Muito assim, a gente bom, sempre muito quer mais, né? sempre. E cheio dos troféus aí, você está no teu consultório, né? Tá ali atrás, ó. Ó, ó os troféus, olha quantos Alguns, troféus. Essa menina não é fraca. Que legal, que legal. é, Então, e aí obrigada. a nutrição esportiva chamou atenção, então, vamos dizer assim, até por causa da tua prática esportiva, né? Acho que foi por aí que você trilhou esse caminho. Com certeza. E assim, só na pós, não é que a gente aprende muita coisa, não. A gente tem um guia, um norte, mas na verdade depende do teu estudo individual. Então é todo dia ler artigos científicos, se atualizar, porque senão você fica realmente para trás. Sim, Então, vai muito do profissional, né? E eu, como adoro correr, aí eu falei, por que não entrar, né, nesse mundo mais aprofundado e ver qual a necessidade realmente dos corredores, o que, que realmente eles utilizam, o que, que um atleta de elite utiliza hoje como alimentação, como suplementação. Então, isso eu sou apaixonada realmente por essa área, né? Todo mundo sabe, eu acho disso, né, que me conhece. aham, E cada vez mais é um mundo assim bem amplo, né? Que tem com várias, certeza. várias Legal. dicas, várias coisas. Muda muito também, né? É Aham. low carb, cetogênica, não sei o quê, tem essas coisas, sempre está mudando, né? E então a gente tem que se atualizar. Então, já que você tocou no assunto, já vamos entrar no assunto, então. Você Vamos lá. comentou, a gente falava a respeito da corrida, e você acabou de citar aí o low carb, os carboidratos. Até que ponto hoje, na nutrição moderna, o carboidrato ele é vilão, ou ele é um mocinho? O que que há aí de mito com relação ao carboidrato? Até onde ele é bom ou não para um corredor? Na verdade, assim, né, Rui? O que que a gente tem, só explicando um pouquinho, né, o carboidrato numa Isso, pirâmide alimentar. O que que a gente legal. tem hoje? Ah, que a gente deve ingerir de 50% a 65% de carboidratos diariamente. Então, a gente tem o carboidrato na base da pirâmide. Só que isso a gente sabe que não tem como colocar em prática, porque a pessoa vai o quê? Adquirir peso. A gente sabe
que ingerindo 65% de carboidrato, uma pessoa que pratica atividade física 3 vezes na semana, por exemplo, a pessoa vai adquirir um depósito de gordura muito grande com esse excesso de carboidrato, porque todo carboidrato vira glicose. A gente não pode esquecer disso. Seja ele complexo ou seja ele simples, ele vai virar glicose. E a glicose, tudo bem, a gente precisa para glicogênio muscular, glicogênio hepático, que é o que a gente vai utilizar como fonte energética na atividade física. Mas se a gente ingerir em excesso, o que, que ele vai virar? Gordura. E muitas vezes, gordura visceral, das vísceras mesmo, do abdômen, né? Então, aquela Barriga barriguinha, quando a mesmo, gente né? vai Uhum. alimentar, entendeu? Então, se o carboidrato é importante, super importante, eu acho que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, sempre falo isso. Eu trabalho com todos os grupos alimentares, né? Dependendo do paciente, Rui, o que a gente percebe? Uma vertente para a dieta cetogênica. Então, Uhum. muito aí atleta já utilizando dieta cetogênica para atividade física, então ele não necessariamente precisa ingerir um carboidrato pré-treino, por exemplo. Ele já tem uma adaptação no organismo dele que ele consegue utilizar as gorduras como fonte de energia, como os corpos cetônicos, né? E os corpos cetônicos, eles conseguem te fornecer energia, tanto para o Uhum. organismo todo, como o cérebro também, né? Utiliza corpos cetônicos. Então, eu sempre falo, a gente tem que individualizar o paciente, o atleta. Tem atleta que se dá super bem sem carbo e tem atleta que passa mal sem carbo, né? Uhum. Então, é super importante. E a quantidade, a gente vai ter que trabalhar isso, mas assim, trabalhando pirâmide alimentar, não tem como. Acho excessivamente, né? A quantidade é muito excessivamente de carboidrato. O que, que eu gosto de trabalhar, Rui? Com a maioria dos pacientes aqui, em torno de Tá, 40% de carboidrato. Muito tá. legal. Os que praticam a atividade física. Acho bem Uhum. interessante e é o que mais eles conseguem seguir no plano alimentar. Tá. Se Thaís, perguntar, quando a gente fala em carboidrato, muita gente tem dúvida com relação ao que é de fato um carboidrato. Porque tem gente que fala, carboidrato, fruta é carboidrato, né? Algumas leguminosas, pão. O que que é carboidrato? Porque tem muita gente que confunde, acha que carboidrato é só pão e massa. Não é, né? não, carboidrato é exatamente isso que você falou, Rui. É o quê? Frutas, legumes, verduras. Aí nós temos inclusive, refinados, né? As farinhas refinadas, tudo isso é carboidrato. Tudo é, como eu falei no início, é tudo que vira glicose no sangue, né? Vai virar glicose, é carboidrato. Então a gente tem a maioria, eu já digo, né, dos alimentos hoje carboidrato. Você vai no supermercado, vai numa padaria, né, Rui? Nossa, Basicamente, nunca você tem mais. carboidrato. Então, o Farinha, acesso, né? Uhum. Farinha, exatamente. trigo, né? Doce, tá? Tapioca, né? Tapioca, aveia, aveia maravilhosa para quem pratica atividade física, é fonte de complexo B, tá? Vitaminas do complexo B essencial. Então, de repente, trocar uma farinha branca, um pão branco, por uma aveia com ovo de manhã, nossa, muito Boa. bacana. Ele vai ter um benefício muito grande, né, com isso, com carboidratos e com proteína. Então, assim, carboidrato, Rui, é basicamente frutas, legumes, verduras, todas as farinhas, macarrão, pão, batatas, tubérculos, daí entra, né, nos legumes ali, então, raízes, tubérculos, o aipim, a batata doce, a batata yacon, tudo isso é carboidrato. Contém Uhum. amido. O que contém amido é carboidrato. E Pois é, açúcar também, né? isso. Açúcar também. Que transforma em glicose. A história é por isso, né, muita gente condena, né? Exatamente. Existe uma linha hoje do low carb que, na verdade, tem gente que confunde, acha que low carb é zero carbo. Não é zero, é baixo carboidrato. É menos carboidrato do que o ideal. É isso, né? Fala um pouquinho dessa Exatamente. coisa. Explica um pouquinho para a gente dessa coisa do low carb e até que ponto isso é saudável de fato.
É interessante hoje uma low carb, Rui, até porque pela questão das pessoas que consomem em excesso esse carboidrato, né? Que eu percebo. Quando eu faço um plano alimentar aqui, um recordatório, desculpa, recordatório 24 horas, eu percebo que a pessoa ingere de manhã, ela acorda, come pão, né? Pão com manteiga, pão com... mas é o pão. Meio-dia, come batata, come macarrão, come aipim. De novo carboidrato. À tarde, lanchinho. Ah, bolachinha, biscoitinho, bolachinha de novo carboidrato. À noite, eu tomo um pão, eu como um pão de novo. Aquilo que eu comi no café da manhã eu como à noite, geralmente, né? Às vezes um pão francês e tal. Então, assim, a ingestão está excessiva de carboidratos. A pessoa não gasta energia assim, né? Não tem esse gasto calórico para ingerir tanto carboidrato assim. Então, uma low carb cai super bem, Rui. Então, por isso que eu falei, em vez da pessoa lá que consome 65%, eu coloco 40% na dieta, 35%, 40%, a pessoa já vai ter um benefício enorme. E o que eu também procuro fazer, Rui? Eu procuro selecionar um carboidrato do bem, que eu falo, que é um carboidrato que contenha fibras, que contenha um índice glicêmico menor. Então, ele não vai fazer tanto pico de insulina, porque pico de insulina a gente sabe que vira gordura. Então, uma low carb é excelente. E outro lado da low carb, ela desincha, tá? Todo paciente que eu trabalho com low carb percebe perda de peso. Por quê? Porque cada molécula de glicose que a gente armazena no músculo, a gente leva 4 moléculas de água junto. Então, olha que interessante. Por isso que a gente fica mais inchadinho quando consome o carboidrato, né? E às vezes o carboidrato tem excesso, claro, daí incha mais ainda. Fazendo uma low carb, você vai diminuir a quantidade de carboidrato e, consequentemente, você vai desidratar um pouco também, vai desinchar. Vai Só desinchar, um né? ponto. Só um ponto, tem que cuidar um pouquinho, Rui, com a low carb, porque a gente perde muito o quê? Eletrólito também, então muito sódio, principalmente. É. Aí o que acontece? Um atleta, sódio é super importante para a contração muscular, até mesmo para o coração, né? Então o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado? Se a pessoa pratica muita atividade física, ela já sua bastante durante o dia e está fazendo uma low carb, opa, aí é a hora da gente suplementar os eletrólitos, né? Alguns Opa. minerais aí. Uhum. Então é isso que é importante numa low carb, a gente cuidar um pouquinho no atleta, né? E essa suplementação é importante, que eu acho que você deve passar isso para os seus pacientes, é uma suplementação que deve acontecer durante o dia, não é só na hora do treino, né? Exatamente, é durante o dia todo, até inclusive a alimentação, você tem que acabar colocando um pouquinho mais de sal, usa um sal marinho, um sal rosa do Himalaia, um sal de melhor qualidade, a gente tem esse benefício. Até mesmo através da alimentação a gente consegue, tá? Só que no suor a gente perde pelo menos 5 minerais, não é só o sódio. Então Nossa, a gente tem que cuidar assim, porque na alimentação tudo bem você colocar uns pauzinhos a mais, né? Você vai estar repondo aquele eletrólito que você perdeu, mas só o sódio. E o cálcio, exatamente. e o magnésio, e o potássio, e o cloro, e o fósforo. Então tem que ser através, depende de uma suplementação mesmo, né? Por isso que a cápsula de sal é tão importante, né? Durante uma Sim, prova também, né? exatamente. E essa alimentação que você falou que deve ser rica nesses minerais é que o corredor ou o atleta jamais deve prescindir, né? Ele tem que estar sempre se alimentando com produtos que tenham esses minerais para ele estar repondo, né? Porque, vamos supor, no meu caso, por exemplo, eu pratico corrida 3 vezes por semana. Então é sempre, no caso, domingo, depois, se eu tenho um longão com mais de 20 quilômetros, eu dou 2 dias de descanso, então aí eu retomo na quarta. Então eu faço domingo, quarta e sexta, e depois domingo de novo, né? E assim vai. Durante esse intervalo, esses dias em que eu não estou correndo, que eu estou descansando, né? Que descanso também é treino, a gente Claro. tem de se alimentar com produtos, com alimentos que contenham esses minerais aí justamente para repor, é isso, né?
Exatamente. E aí a gente entra na questão dos micronutrientes. Então é importante, por isso que eu sempre bato na tecla, frutas, legumes e verduras. Agora, se o atleta me fala que não consome isso, que não gosta, que não tem como colocar na boca uma maçã, uma banana, opa, vamos ter que suplementar um polivitamínico, né? Não tem outro jeito. Aí, Entendi. só que assim, né, Rui, eu gosto de pedir um check-up primeiro. Então eu sempre peço um mineralograma, tá? Que ele pede vários minerais, ele faz um check-upzinho e vê se realmente ele está precisando e as quantidades. E aí a gente consegue individualizar. Porque de repente, o sódio, de repente ele não perdeu tanto assim, conseguiu ingerir na alimentação. Não tem o porquê a gente mandar manipular, né, um manipulado para ele com sódio. Então, a Uhum. gente vai analisar a necessidade de cada um. Mas, basicamente, frutas, legumes e verduras são fontes desses eletrólitos que a gente perde no suor, né? Excelente. Pessoal que está acompanhando aqui, ó, tem um monte de gente aqui, a Cláudia, tem uma nutricionista aqui também, a Nutrica Ortega, a Ana Távela, o Juliano, a Marisa, a Cláudia. Oi, Cláudia. Ó, a Lucídia fez uma pergunta aqui, Aham. é, Querida, anote. falando que cada indivíduo é único, né? Por isso a importância do acompanhamento individualizado. Isso é fato, a Perfeito. gente sabe que por isso que é importante um profissional, né, no caso você como uma nutricionista, acompanhar o corredor, também ter essa preocupação de buscar uma profissional de nutrição para poder saber se ele está, vamos dizer assim, se a saúde dele está adequada, se ele está se alimentando corretamente. Isso tudo é muito importante, né, Thaís? Com certeza, Rui. E assim, às vezes tem alguns colegas que falam assim: eu como pão francês e tenho um rendimento excelente. Eu como só macarrão, não como fruta. E assim, tenho alta performance. Esses dias um atleta comentou isso comigo, um rapaz novo, sabe, de 15 anos. Aí ele falou assim pra mim, eu falei, você consome frutas, legumes, verduras, bastante saladinha? Ele falou assim, não gosto, não gosto de salada, não como fruta, e tem o alto rendimento, ele falou para mim. Eu falei, olha, não sei até quando que você vai conseguir esse alto rendimento. E outra, de repente, esse alto rendimento é para você, mas você poderia potencializar isso. Né? Esse rendimento teu Exato. poderia ser muito melhor. Ou, de repente, lá na frente, vai evitar doenças, né, Rui? Que a gente sabe que tem N doenças que podem acontecer, ou até mesmo uma lesão. Você pode estar evitando uma lesão se você tiver a quantidade de minerais, de eletrólitos ali, suficientes no teu corpo. Então, a pessoa tem que ter uma visão um pouquinho melhor, né? Um pouquinho assim, tudo bem, eu não consumo, mas eu vou ter que suplementar então. Né? E tem Uhum. gente que acha que não precisa, que come errado e que não precisa. Eu acho que pode ter uma complicaçãozinha lá na frente, sim, tá? Eu sempre alerto todos os amigos, pacientes, a sempre fazer um check-up e a gente suplementar, sim. É interessante verificar. Eu também acho isso importante. Até para maratona, para minha primeira maratona, né, que eu corri agora em Floripa, eu, Show! Conta aí pra é, nós, dá um pouquinho da sua experiência. pois é. Foi muito legal, é uma sensação maravilhosa. Você vai correr a tua primeira Maravilha. maratona, eu acho que vai sentir o mesmo que eu. A gente que gosta de correr, né, e ainda mais por mais tempo, eu digo por mais tempo mesmo, né, porque a maratona eu fiz ela em 3 horas e 32. Então, você correr mais do que 3 horas é tão gostoso, é uma sensação tão deliciosa que, olha, só correndo para saber, né? E Que durante legal. e durante essa maratona eu tive, assim, antes dela, né, aí, utilizando o sal, que eu achei que é super importante porque eu transpiro demais, né? Então as cápsulas de sal, a cada 1 hora, uma cápsula de sal. Isso funcionou para mim, foi Perfeito. ótimo, até para prevenir também a questão das cãibras, né? Eu tive muito menos cãibra do que eu teria se eu não tivesse feito Claro. isso. Eu usei Uhum. também a Perfeito. palatinose, que para mim foi ótimo, funcionou super Perfeito. bem, né? Pois é, Usou pré, pré-treino, exatamente. durante também, você usou a palatinose? Não, eu usei no pré. Legal. Antes de começar a maratona, porque ela funciona para mim assim como uma carga extra de bateria nos primeiros 21, entendeu? Foi ótimo, assim, foi excelente. E como eu Ela já tem usava. duração até 3 horas, né? Então ela tem Não, duração longa, então é perfeita para maratona. não, é incrível.
e eu fazia a associação dela com o natural, né, que é a beterraba. Então eu aproveitava durante a semana Oh, para comer beterraba também, né? Porque, enfim. você sabe que foi tema do meu trabalho do TCC na pós-graduação em nutrição esportiva, foi sobre a beterraba, tá? Um estudo de revisão eu fiz. Ó, que legal. Ah, Perfeito. então, quer falar alguma coisa Muito sobre isso? bom. Pode ficar à vontade, cara. Fala um pouquinho mais da beterraba, então, aí, já que a gente tocou no assunto. Então, assim, a beterraba, ela tem nitrato, ela contém muita quantidade de nitrato, né, Rui? Como você deve também saber, claro, por isso que você fez Uhum. uso, né? E o Sim. nitrato, ele é precursor, então ele vai se transformar em óxido nítrico, né? O óxido nítrico, ele é vasodilatador. Sendo vasodilatador, você vai conseguir um fluxo maior de hemoglobina, de hemácias, né, de sangue nas suas artérias. Consequentemente, a hemoglobina leva oxigênio, né, com ela. E você vai conseguir o quê? Um retardo no cansaço, na fadiga mesmo, porque você vai oxigenar melhor todo o teu corpo e Sim. principalmente a musculatura, né? Então você vai conseguir retardar uma fadiga com o uso da beterraba, que é muito parecido com o uso da beta-alanina também, né? A gente tem a função também da beta-alanina ali, como vasodilatadora também, né? Efeito tampão, mas isso a gente deixa para outro momento. Mas a Aham. beterraba realmente ela E é, é fantástica. E assim, lembrando só que ela tem que ser feito uso crônico, tá? Então todo dia tem que comer beterraba. Lá em casa não falta beterraba, todo dia tem. Então não uhum. adianta consumir só no dia da prova, né? Ou no dia do treino. Aí, inclusive, o Eliud Kipchoge, ele usa um suplementozinho de beterraba, tá? Não sei se vocês chegaram a ver. Ele tem Vi lá na prova. patenteado o Beat It. Ele usa assim um suquinho lá sempre. Aham, então funciona É, mesmo. para correr a 2:30 e pouco, tem que ter. Se não tiver um extra, incrível, né? Eu A fico dois, sub pensando, dois, né? Ele, meu Deus, não, espera. um negócio escandaloso, o cara é incrível. O Jailton aqui há pouco fez uma pergunta, ele vai correr 21 quilômetros, ele queria saber qual seria a alimentação pós-prova, na semana seguinte dos 21K. Eu acho que seria aí no caso o recovery, né, que ele quer saber. O que você dá, Na o que você verdade, indicaria? uma semana depois, porque o Ele está ideal dizendo, seria ele cuidar do pós-prova, né? Imediato. pois é, eu acho que daí vale para isso também, porque ele colocou aqui no pós-prova, interrogação, na semana seguinte, e, enfim, eu acho que é claro, no domingo ele fez os 21, ele quer saber na semana depois o que, que ele come. Aí também depende do nível dele digamos, de intensidade de esforço físico, digamos, se ele é um atleta profissional ou amador, eu não conheço Né? ele, eu não sei. Ele espera a Porque individualidade, assim, né? Uhum. exatamente. Então, assim, eu preciso saber qual que é o objetivo dele. É perder Uhum. peso após esses 21, é manter o peso, é aumentar o peso, porque assim, depende muito do objetivo dele. Vai mudar um pouquinho a estratégia, claro, principalmente do carboidrato. O que é interessante, por que eu sempre falo do pós-treino? Então, ele fez 21, ele entrou num processo metabólico que mexeu bastante, né, com o metabolismo dele. Ele entrou num processo oxidativo bem grande, inflamatório. Então, de repente, para ele que não está tão acostumado a fazer 21. Também não conheço, não sei, né, como é que é, mas eu estou supondo. Então, o que acontece? Foi um estresse oxidativo inflamatório. Logo após a prova, eu sempre recomendo que façam um recovery, né? Inclusive, tem alguns suplementos 4 para 1. 4, 2 pontinhos, 1. Que é o quê? 4 gramas de carboidrato para 1 de proteína. Então, a gente precisa, pós-prova, no mesmo dia, recuperação do glicogênio muscular. Então, eu recomendaria para ele, com certeza, independente se ele quer ganhar peso ou não, eu diria assim, a musculatura dele sofreu bastante com esses 21 quilômetros. Eu colocaria 4 para 1 com certeza, tá? Então, ele, 50 gramas de carboidrato, por exemplo, não, 50 não, 100 de carboidrato para 25 de proteína, tá? 25 de proteína são ali 3 a 4 ovos,
Ou então, um bife, 100 gramas, tá? Uhum. Pós-prova, ali, se ele conseguir fazer uma refeição, seria legal. Então, 100 gramas de carne, por exemplo, com mais 100 gramas de carboidrato, tá? 100 gramas de carboidrato, você precisaria ali de umas 200 a 300 gramas de uma batata, por exemplo. Duas batatas. Duas batatas ali que ele Sim. coma, batata doce, com mais um bife, pronto, já faria essa reposição pós-prova. E depois, né, Rui, a gente precisaria saber qual que é o objetivo dele. Ah, uma estratégia low carb na semana seguinte. Super legal também, né? De Uhum. repente, diminuir o Para não carboidrato, ganhar se ele peso, né? não... Oi? Para não ganhar peso, né? Para não exagerar, né? Aquela história. Exatamente, porque geralmente você ganha um pouquinho de peso para fazer reserva de glicogênio pré-prova. Só que depois da Uhum. prova, geralmente a pessoa quer perder um pouquinho, né, de peso. Exato. Então, eu diria daí uma low carb de repente entraria nesse caso, né? Uhum. Thaís, tem uma coisa que você, como corredora, experimenta com certeza, como nutricionista, e vai dizer para a gente o que fazer, porque assim, a gente que corre tem uma fome absurda, né? Você começa a ter fome, fome, você quer comer mais do que deve até. Como é que se controla isso? Porque eu sei que tem gente que entra em pânico, né? Porque daí para de correr até porque sente tanta fome que aí começa a comer demais. Que conselho que você dá aí para os famintos corredores? Opa, acho que caiu a conexão. Vamos lá, vamos tentar. Tá aí, Thaís? Não tô te ouvindo. Opa, agora sim. Voltou, voltou. Vamos lá. Tô aqui. Vamos lá, vamos lá. Novamente. Você entendeu a pergunta que eu fiz, não? Não, cortou. Voltou, né? Então, sobre os corredores famintos e o fato da gente sentir tanta fome, o fato da gente sentir tanta fome depois da corrida, como é que o corredor deve lidar com isso? Se de repente a alimentação dele está incorreta, por isso ele está sentindo tanta fome, ou se existe um recurso aí para ele controlar isso? Assim, Rui, realmente aumenta bastante a fome, por quê? Porque nossos estoques de glicogênio se esgotaram. Então, a gente está com uma reserva praticamente zero de carboidrato, né? Zero de glicose. E, claro, a musculatura demanda muita energia para fazer essa recuperação muscular. Então, a gente precisa de aminoácidos, proteína. Então, o organismo não sabe pedir o que ele está precisando no momento. Ele só sabe que ele sofreu um estresse muito grande. Então, por isso que ele tenta recuperar na forma de fome, claro, né? Então, aí que tá. Esse tal ponto, se a pessoa quer realmente cuidar do peso, aí é que tá pisar no freio em relação ao carboidrato nesse dia, ingerir mais fontes o quê? Proteicas, né, Rui? Gorduras saudáveis, porque elas dão saciedade. Então, para dar uma controladinha na fome, eu diria, procure uma fonte de proteína mesmo, um queijo mais magro, né? O ovo mesmo, o próprio ovo é fantástico, ele mata bastante a fome. Uma panquequinha, que nem eu falei, tipo, você coloca 2 ovos com 2 colheres de aveia. É maravilhoso para matar a fome. Você come uma panqueca dessa, se enche por um bom tempo, você não sente fome. Então, qual que é a Uhum. estratégia também? Fibras, tá? Bastante fibras nessa alimentação. Então, uma aveia, uma chia, uma linhaça, coloca junto. E fruta, né? Fruta que contém a casca também. Então, esse dia que você sente mais fome, não vai procurar lá um pão, um carboidrato. Não, vamos fazer, que nem eu falei, essa panqueca saudável, que contém carboidrato mais uma proteína junto, para ela fazer a regulação do índice glicêmico. E assim você não vai ganhar tanto peso, né? Porque senão não Uhum. adianta nada, né? Gastou um monte de calorias lá e depois vai repor tudo e até mais, né? Muitas vezes as pessoas se repõem até mais calorias do que perderam. E aí, claro, muitas vezes vem até o ganho do peso das pessoas que começam a correr. Não são todas que emagrecem, algumas engordam também, porque é justamente essa fome que aumenta. Então, mais fontes proteicas e de fibras, eu acho assim fantástico, funciona super bem. E de repente assim um abacate dá uma saciedade muito boa também. Ótimo. Uhum. Abacate é fantástico, então Verdade. abacate, as oleaginosas, umas castanhas, ele também já ajuda a dar uma contornada ali na fome, né? Uhum. E como eu falei, O, aumenta um pouquinho o bife lá, né? Uhum. Meio-dia, tá tudo perto. Sim, o Thomas falou aqui torresmo. Ele gosta de torresmo. O que que tu acha do torresmo?
Aí depende como é que tá o nível de colesterol dele, né? Aí tem que cuidar um pouquinho com as artérias aí, né? Se não tem agregação plaquetária aí. Porque assim, é um risco. Se a pessoa já tem um sobrepeso e tá comendo torresmo, ela vai dar uma saciedade enorme. Você vai comer o torresmo, você não vai ficar com fome por umas 5 horas, mais ou menos, né? Só que gordura saturada, né, Rui? E aí o que a gente tem para a saúde, de repente, não é interessante. É muito colesterol. A gente sabe que é colesterol puro, né, o torresmo. Mas que dá saciedade, dá, com certeza. Ele comer ali, de repente, moderado, né? Uhum. Tem muita gente que fala do bacon também. O bacon hoje em dia tá meio que na moda aí. O bacon, o que que você acha dele? Também é a mesma situação do torresmo, né? O bacon, o problema, é claro, em primeiro lugar, o colesterol, né, gordura saturada, e outro, ele é defumado. Então, ele tem substâncias químicas, né, nesse processo de defumação, ou até mesmo eles colocam uma substância ali já pronta, um pozinho pronto, com sabor de defumado, que isso é extremamente cancerígeno, né, Rui? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com produtos defumados, né? Então eu não acho o bacon saudável, a não ser que, eu sempre falo, pegue lá de um sítio, né? No sítiozinho que você conheça, a pessoa fez a produção artesanal, não usou nada de química, né? Muitas vezes não usou nem o processo de defumar, melhor ainda, tá? Todo processo que você defuma, você aumenta muito o índice né, de uma predisposição a ter um câncer lá na frente, daqui a alguns anos. Então a gente tem que evitar tudo que é química, né? Com certeza. Sim. Esse modismo aí de ovo com bacon, cuidar um pouquinho, tá? Cuidar um pouquinho, É. porque tanto o colesterol quanto essa questão de cânceres aí, que a gente sabe que tem relação, né? Isso é importante. Ó, o corredor maluco aqui está falando uma pergunta, ele dizendo assim, ó, ele não tem paladar para carbo, ele é low carb, só suplemento no dia da prova. O que fazer? Tu entendeu o que ele quis Tá, dizer mas aqui? ele provavelmente já está numa dieta cetogênica. Então, se ele já está adaptado a isso, ele não consome carbo, perfeito, ele vai utilizar a beta-oxidação, ele vai utilizar a fonte de gordura como energia, tá? Então, ele vai entrar numa via ali que ele vai produzir energia? Vai, com certeza, não precisa do carboidrato. Agora, eu não entendi por que no dia da prova, de repente, nem no dia da prova, ele não tem por Uhum. que consumir carboidrato. Se ele está certo, adaptado, keto adaptation, né, que a gente chama lá, se ele já tem esse processo de adaptação cetogênica, ele tranquilamente pode fazer a prova dele sem carboidrato, né? Uhum. Não vejo necessidade de consumir carboidrato ali. Já que ele falou nessa história do pré-prova, pós-prova, acho que era legal a gente meio que comentar isso, não sei se, o que que tu acha. Você, para Claro. você, né, como mulher, tem diferença, né? As mulheres e os homens têm diferença nessa hora, né? Como é que é um pré-prova, no caso, para vocês mulheres e com relação aos homens? Tem diferença? O homem tem que suplementar mais ou menos? Vocês, é diferente? Cada caso é um caso? Como é que fica? Assim, a questão da mulher para o homem, a única diferença é que a gente tem um ciclo menstrual, que a gente perde sangue, né? Pelo menos a maioria das mulheres, algumas não menstruam. Então tem a questão do ferro, né, Rui? Que muitas vezes a gente tem que suplementar o ferro para as mulheres. Para homens também não é incomum eu ter essa deficiência para corredores, tá? Porque no processo de corrida a gente tem um impacto e com isso acontece o quê? Uma hemólise. Então, eu tenho a perda das hemácias, tá? Elas Hum, literalmente explodem. Então, você perde muito ferro nesse processo de impacto, tá? Então, tanto homens quanto mulheres tem que estar monitorando. Mas, geralmente, a mulher fica com a ferritina lá embaixo, ferro lá embaixo, tá? Então, essa diferença entre homens e mulheres é a principal diferença. O restante, é que nem eu falei, tem que ver o nível de desidratação, quanto que a pessoa desidrata numa corrida, isso é muito particular. Mas não necessariamente tem a ver com, né, com sexo masculino, feminino, isso não tem muito a ver tá. não, sabe, Rui? Tá, mas você falou dessa suplementação de ferro, eu achei isso super interessante. Eu acho que tem muita gente até que, vamos dizer assim, começa a treinar e aí começa a ver que está muito cansado, aí começa a achar que, sei lá, tá comendo errado, e às vezes é uma deficiência de algum mineral, né? Tem isso também, né?
Com certeza pode ser deficiente de um mineral e o nosso organismo justamente não sabe pedir o que ele está precisando. Então, muitas vezes a pessoa sente, mas vontade de comer um carboidrato a mais, tá faltando nutriente. Isso é muito comum também. Principalmente, Rui, a vitamina do complexo B, tá? Então, a B1, a B2, a B6, a B9, a B12, elas são fundamentais para corredores e para qualquer atleta. Uhum. Travou, Oi? voltou? Caiu a conexão? Vamos tentar. Voltou, agora voltou, vamos lá. Caiu. Então, eu estava falando Caiu da de novo. vitamina do complexo B, né, Rui, que é fundamental para homens e Aham. mulheres, porque ela, inclusive, diminui a fome. Tem gente que acha que esses polivitamínicos que eles vão aumentar a fome. Ao contrário, eles vão modular o teu organismo de uma maneira que vai ficar mais sinérgico, vai trabalhar mais em equilíbrio quando tem todas as vitaminas e você vai sentir menos fome. Então, é um mito também esse negócio de não querer suplementar, né? Alguns ingerir polivitamínicos e tal, achando que vai engordar. Ao contrário, o organismo vai funcionar em maior sintonia. E principalmente o complexo B, ele é fundamental, porque é um processo energético. A gente pensando em processo energético, todinho ele precisa do complexo B para acontecer, tá? Processo de energia, de geração de ATP. Então, Uhum. fundamental o complexo B para um atleta, um corredor aí. Legal. Você falou dessas transformações, né, que o corpo tem durante um esforço físico, no caso a corrida, né? Você citou aí a questão dos ossos e quais são as outras assim transformações que a gente pode falar especificamente na corrida? São muitas, eu sei, mas as principais. Os ossos é uma delas. Qual é a outra que é essencial e que o corpo precisa vamos dizer assim, de uma alimentação correta para recuperar aquela perda durante a corrida, especificamente? Tem o coração, né, que a gente sabe que é muito utilizado. O que mais, assim, que exige demais do corpo? A função renal também, né? A gente acaba, às vezes, exagerando, ou no aminoácido, ou numa proteína, ou mesmo nos eletrólitos. Então, às vezes, a função renal ela acaba alterando um pouquinho, a cor da urina muda um pouco. Outra coisa que a gente tem numa exaustão, Rui, a gente perde sangue na urina também. Tá? Então, não sei se Olha, vocês já tiveram essa experiência, alguém já teve, mas perde sangue na urina também. A urina fica bem avermelhada após uma exaustão muito grande. Então, assim, para a gente ver, perceber realmente que o corpo ele reage de diversas maneiras aí mesmo, né? E justamente por esse impacto que a gente tem, o que mais sofre no caso ali que você falou das articulações, a cartilagem acaba se desgastando entre um osso e outro, também é importante lembrar. Então, o que a gente tem que repor, Rui, que eu falo bastante para os pacientes e eu tomo todos os dias? O colágeno, principalmente o colágeno tipo 2, que é o C2. Ele vai trabalhar articulações. Além do C2, você pode trabalhar o colágeno do tipo 1 também, que ele é o peptão, então o verisol, ele é um colágeno hidrolisado, que ele vai estar trabalhando o quê? Em musculatura, tendões, porque imagina, né? Um estresse até ali em sim, tendões, claro. musculatura. Eu sei porque eu tive uma lesão no tendão patelar, no tendão, de Nossa, fazer, de correr lá mirante, subir, descer, né? Começar. Aí entrou em exaustão. O tendão sim, não aguentou e falou, opa, né? Não aguento mais. Então, sim. assim, super importante. Daí depois comecei a suplementar todos os dias e realmente a gente tem uma melhora Funcionou. fantástica, tá? Com colágeno também. Legal. Aí que você falou da função cardiovascular também, então ômega 3 fundamental, gordura de peixes, né? Que é muito difícil a Uhum. gente consumir peixe hoje. As pessoas consomem mais carne, frango, ovos, né? Sim. E o peixe acaba ficando um pouquinho para trás. Então, o ômega 3 é fundamental também a gente fazer uso, tá? Para a função cardiovascular e para a função de recuperação muscular também, tá? Ele estimula a síntese emitórica via que a gente tem aumento de massa muscular. Então, o ômega 3 é fantástico. A gente tem artigos científicos relacionando com o ômega 3, assim, em atletas que é perfeito, sabe? Então, o ômega 3 é outro suplemento super importante também. Ótimo.
Thaís, a gente está chegando ao nosso final aí do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse os seus contatos aí para o pessoal que quiser saber Claro, mais, para o pessoal que quiser, de repente, até fazer uma consulta contigo, o que que é preciso. E se você também quiser deixar uma claro. mensagem aí, fica à vontade. Tá, então, pessoal, se vocês quiserem me procurar, eu fico à disposição, tá, para estar atendendo vocês. Hoje eu atendo aqui na clínica, no Instituto Betel de Saúde, fica aqui na Anita Garibaldi, pertinho aqui do São José e pertinho da maternidade também, Darcy Vargas, tá? Eu tenho um site, se alguém quiser entrar no meu site para saber como que funciona um pouquinho, né, da minha consulta, pode enviar mensagens por ali também. É o www.taisemuraro.com. É o meu nome e Certo. sobrenome junto.com, né? Aí tem o telefone aqui da clínica, o 3271 1888 para agendamento, né, com a minha secretária. O meu Insta tá ali, é @NutriThaise. E Facebook também, eu tô com o meu nome, né, Thaís Muraro também. Se alguém quiser me procurar, eu fico à disposição. Adoro receber os corredores aí, né? Já atendi Aham. vários grupos de corrida, vários atletas de grupos diferentes aí de corrida. Então, fico à disposição de vocês e foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Nós também estamos juntos. Agradeço Nós mais uma vez estamos a juntos também. participação do pessoal, Ó, agradeço ao Rui, tá? Rui, muito legal. obrigada por essa oportunidade também. Não, eu que agradeço. Ó, o corredor maluco dizendo parabéns, Thaís, aprendi um monte. Ó, muito Legal, bacana, legal. obrigado. Obrigado, Corredor Maluco, valeu. Obrigada, pessoal, Então, por ter participado. Obrigada, Rui. e legal, eu que agradeço. Lembrando que a Thaís está falando aqui de Joinville, né? Tem muita gente de outras cidades aí. Estamos aqui em Joinville e a Thaís Legal, também atende legal. aqui em Joinville, né? E tu atende com plano de saúde também, Thaís? Não, Rui, é só particular, Só tá? É só particular, isso é particular. importante. Até mesmo porque trabalhar com atleta não é fácil, né? Não, é verdade. Eu treino hoje, não treino amanhã. Eu treino de manhã, às vezes eu treino à noite, às vezes eu treino no Uhum. meio-dia. Aí, assim, então a gente tem que se virar nos 30 para fazer um plano alimentar individualizado. Até Verdade. atendi por plano, tá? Um dia só. Não aguentei, falei, não é para mim, porque realmente eu levo muito tempo para fazer um plano alimentar, é tudo calculadinho, tá, Rui? Então, calculo Uhum. proteína, calculo Isso carboidrato, é lipídio, essencial. então é bem, bem equilibrado mesmo, não é uma coisa assim, né, feita na hora e entregue. Então, não consigo trabalhar assim. Então, é só particular mesmo. Mas o pessoal pode entrar em contato porque o precinho é especial. Ó, tá vendo? Para corredor ainda mais, né? Claro, claro, com certeza. E qual é a sua próxima prova, né? A tua Pois próxima? é, né, foi? Eu vou deixar aqui no ar porque é surpresa. Ah, na verdade não, é domingo agora, tá? Domingo agora eu vou fazer 15 quilômetros na iote. Vai na Na iote, iote. legal. Uhum. É. Também estarei Aí, lá. Vamos encontrar. daí depois eu tenho a do batalhão também, aqui em Joinville. Aí Uhum. depois, tô pensando em fazer uma maior aí, mas não divulguei ainda não, tá até o final do ano aí. Uma Tá se provinha fora preparando. aqui de Joinville também. Legal. Mas aí é surpresa. Muito bom. Então tá. Bons treinos, boas corridas. Obrigado mais uma vez pela tua atenção aqui com o Careca. E a gente se fala aí. Obrigada. A gente se encontra lá na iote e conversa mais. Abraço. Certeza, um Obrigado. abraço. Beijão pra todo Valeu. mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Valeu. Rui. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado para todos aí Tchau. que acompanharam também. E a gente se vê na próxima live depois de amanhã. Valeu!